Olá, amigos. Esse é mais um DBO Destaca. O nosso assunto de hoje é o Congresso Mundial de Cimental, que aconteceu na Áustria de 30 de agosto a 8 de setembro. E o Brasil foi representado pelo criador de cimental, titular da marca Cimental do Mamado. Ele também é integrante do Conselho Deliberativo Técnico da Associação Brasileira dos Criadores das Raças Cimental e Sim Brasil. Seja bem-vindo, Mário Coelho Aguiar Neto. Muito obrigado, Ivaristo. Um grande prazer estar aqui conversando com os amigos da DBO. Bom, para começar, o que você achou do Congresso? Como é que foi? É sempre muito positivo, né? A oportunidade sempre muito boa de entender como está o cimental no mundo. Nós tivemos ali participação de 32 países, né? Eu não sei se você ou os amigos da DBO sabem, mas o cimental é a segunda raça mais criada no mundo, então ela está presente em todos os continentes, na grande maioria dos países. Nós tivemos 32 países lá representados, né? Os anfitriões, os austríacos, foram excepcionais, além de um congresso muito bom, tivemos a questão cultural e também de lazer, também tivemos jantares, onde a gente pôde conversar bastante com as outras delegações. Então foi muito positivo, as palestras foram positivas e para a gente foi muito interessante porque é sempre uma oportunidade muito boa de entender como está o cimental no mundo e mostrar o que nós aqui no Brasil estamos fazendo pelas raças cimental, Sim Brasil, FlexV e suas congêneres aí no caso. Quais são as novidades que você traz para a gente? O que tem de positivo para o Brasil nesse cenário? Bom, existem várias questões, né, que vêm sendo discutidas a nível mundial, a questão genômica, como interligar aí as genômicas das genéticas do mundo todo, né? Na verdade, o que acontece? O cimental, por ser uma raça originalmente de dupla aptidão, né, vamos dizer, carne e leite, ela é selecionada de maneira diferente em vários países. Então, a gente tem que entender que nem todo cimental é igual. Uma seleção americana, vamos dizer, da América do Norte, é completamente diferente de uma seleção europeia. Então, a gente precisa separar um pouquinho isso. Mas, de toda maneira, dentro dos segmentos, a gente tem vários trabalhos muito interessantes sendo feitos, por exemplo, no leite, uma questão do linear que vem sendo desenvolvido, que é o chamado Flex Score, onde você avalia evoluções fenotípicas do animal, a questão da genômica, como eu falei, e a questão dos mercados como um todo, o crescimento do cimental no mundo. Isso tudo é muito positivo. E sempre é uma oportunidade excelente para a gente mostrar que a gente aqui no Brasil, a gente desenvolve o que a gente chama de cimental brasileiro, um europeu adaptado à realidade tropical, não só do Brasil, como de outros países do mundo, que tem despertado um interesse muito grande, sobretudo nos países tropicais, né? Isso tem sido uma oportunidade, tem sido cada vez mais uma oportunidade interessante para a gente mostrar esse trabalho lá fora. E você observou que o cimental no mundo está, assim, se especializando, ora produzindo leite em algum lugar, ora carne em outro? Eu diria assim que o cimental ele se adequa muito bem a diferentes sistemas produtivos. E eles vamos dizer, cada país com sua característica precisa de um sistema produtivo, né? Se você pensar na Europa, vamos dizer, a grande maioria das propriedades da Europa são muito pequenas, né? São muito pequenas, então eles têm que agregar valor produzindo carne e leite no mesmo espaço. Cada vez eles são menos específicos, cada vez mais eles trabalham com a dupla aptidão. O cimental ele era muito presente, eu tive no congresso em 2000, no congresso na Irlanda, e lá o cimental era uma raça praticamente carne, como a gente cria em muitos criadores aqui no Brasil e nas Américas também. Agora não, agora eles estão migrando para um animal mais dupla aptidão, talvez por essa diminuição de áreas, né? Então isso a gente percebe que na Europa tem uma característica, já aqui no Brasil e na América do Norte, no Canadá, é mais focado numa raça, uma seleção para corte com animais com alta habilidade materna. Então você tem dentro da raça cimental capacidade de trazer sua seleção mais para o corte, mais para leite, né, ou focar na dupla aptidão de acordo com a sua necessidade, do seu país, do seu sistema produtivo. O cimental te dá essa possibilidade sem sair da raça, né? Isso eu acho que é bastante interessante. E nos cruzamentos, Mamado, como é que está o uso do cimental aí pelo mundo? Na verdade, o que a gente sabe que o cimental é uma ferramenta excelente para o cruzamento industrial, onde você tem vaca
zebuína, basicamente, né? Zebu, Nelore aqui no Brasil, Brahma em outros países, o cruzamento industrial é excepcional. O cimental, quando usado o cimental correto, ele é uma ferramenta excepcional. E isso só tem crescendo, mas é importante que a pessoa utilize realmente a genética correta. Você não deve fazer cruzamento industrial com um animal que não tem, no caso do Brasil, que não tem adaptação à nossa realidade ou que tem um excesso de leite, né? Não foi selecionado para corte. Então é importante que a pessoa, quando vai usar, saiba a genética realmente que está usando. Nós vemos também muito cruzamento de cimental, FleckV, em vacas holandesas. Na Europa tem aumentado muito. Eu também tive, no começo do ano, na Holanda, e vi muitas propriedades onde você via lá cruzas, o rebanho óbvio da Holanda é predominantemente holandês, né? Mas você já via muitos animais cruzados com características de cimental numa vacada holandesa. Então o cimental é uma raça que ele compõe excelentes cruzamentos, desde que você use o cimental correto para isso. Da mesma maneira, se você vai usar na Holanda um animal leiteiro, um animal focado para carne, o cimental brasileiro, como a gente faz, que é primordialmente carne e tem a sua adaptação ao clima tropical como vantagem, você não vai ter vantagem nenhuma cruzar ele com o holandês na Holanda. Então é importante você usar a genética correta. Isso é fundamental para que a pessoa tenha sucesso nos cruzamentos com a raça cimental. E o que você pôde levar em termos de Brasil para o Congresso para fazer a nossa imagem lá? A gente já vem de alguns anos mostrando para criadores de outros países esse trabalho que vem sendo feito aqui no Brasil de uma seleção de um animal adaptado à nossa realidade. Um animal de pelo mais curto, um animal mais resistente ao carrapato, um animal mais resistente a altas temperaturas, né? A raça cimental é uma raça taurina, origem europeia, então não está habituada com altas temperaturas, com carrapato, com braquiária, com altas extensões para caminhar. E no Brasil existe um movimento, já sendo feito já há mais de 20, 30 anos, de selecionar um animal com essas características, né? O que a gente chama de cimental brasileiro, adaptado à realidade de um clima tropical. Existe um grupo de criadores que vem desenvolvendo isso, nesse grupo eu me incluo, né? Assim como outros bons criadores aí de muitos anos, e isso a gente vem mostrando já há algum tempo. Nós já tivemos oportunidade de mostrar isso em palestras aí no Congresso Mundial, mostrando, existe esse interesse de vários países. O nosso trabalho, modestamente, já foi capa da revista do Cimental da Colômbia. Então, existe para esses países de clima tropical um interesse num cimental efetivamente adaptado à realidade de países tropicais. Isso, a cada ano, a gente vem reforçando isso, cada ano a gente tem mais procura, mais interesse por pessoal da Colômbia, Costa Rica, Panamá, o sul do México, vários países, Peru, vários países nos procurando, querendo entender como vem sendo essa nossa seleção e procurando genética, sêmen, embriões, esse tipo de coisa que eu acho que para a gente é muito interessante, abre um mercado muito grande para os nossos produtos dentro dessa seleção que a gente vem fazendo cada vez mais forte, um cimental adaptado à realidade brasileira. Qual é a diferença do cimental de hoje para o cimental de 20 anos? Eu diria que a diferença é muito grande, né? Nós, há 20, 30 anos atrás, eu já estava aqui nessa história, né? Nós cometemos muitos erros, né? Eu tive a oportunidade, em 1991, ir para o Canadá, fui num leilão lá de 100 touros, com 20 arrobas de média por um ano. Eu achava que aquela genética ia ser salvadora para a nossa realidade. Quando eu cheguei aqui e comecei a vender essa genética aqui, esses animais não sobreviviam. Eles não estavam adaptados ao carrapato, era um animal de um chamado moderno ovelho de corte, um animal muito grande, muito comprido, tubular, pouca profundidade, pouca eficiência alimentar. Então, aquele animal daquele tempo, ele é completamente diferente hoje. Nós percebemos que nós erramos muito, ele não tinha adaptação nenhuma à nossa realidade. Então, a gente percebeu que, vamos dar o nosso meia-culpa, erramos muito lá atrás, percebemos os erros que nós fizemos e estamos retificando, fazendo um animal de frame menor, com muito mais profundidade, muito mais adaptado à nossa realidade de Brasil. Então a gente vem fazendo esse trabalho de seleção, ele é um trabalho lento, mas ele é efetivo, e hoje a gente tem um animal adaptado à nossa realidade, um animal de frame muito menor, com muito mais profundidade, mais eficiente, mais resistente ao carrapato, de pelo muito mais curto. Eu acho que as diferenças são muito evidentes hoje para quem compara os dois animais. Quem tiver a oportunidade de nos visitar ou visitar um outro criador de cimental brasileiro vai perceber isso com facilidade. Esses animais são mais precoces, produtivamente falando?
Sem dúvida, é isso aí. Hoje a precocidade ela é muito importante. Então, né, quando eu falo um animal de frame menor, de mais profundidade, é exatamente isso, um animal muito mais precoce, né? Então, antigamente os animais eram muito tardios, eles eram animais de 1.500, 1.600 quilos, era aquele museu, era lindo de ver, mas completamente inadequado à nossa realidade e aos nossos sistemas produtivos. Como é que está assim, a demanda hoje, dentro do cruzamento industrial, para o cimental? Como é que está isso? Eu diria que nós estamos retomando o terreno. Nós, como eu falei, no passado erramos muito, eu conheço muita gente que fala, o cimental, não, já usei isso lá, não deu certo, ele morreu, ele não aguenta. Então, realmente, com certeza ele usou isso há muito tempo atrás, uma genética realmente que não aguentava, que não dava certo. Agora, a gente tem tido um alto índice de revenda. Como a gente tem feito animais que aguentam, que vão atrás da vaca, que cobrem muito bem a vaca branca e produzem bezerros com 100% de heterose, uma F1 que desmama muito pesada, muito precoce no ganho de peso, fêmeas com uma alta habilidade materna, muito valorizadas, a gente tem tido um índice de revenda muito grande, isso é muito positivo. A gente revende mais do que vende pela primeira vez, porque às vezes a pessoa demora a se convencer que esse produto é outro, não é aquele que ele usou no passado. Então, quando a gente consegue fazer a primeira venda, a pessoa fica satisfeita e volta a comprar de novo. Então, a gente vem ano a ano ganhando mercado, lentamente, até porque o processo ele é realmente moroso, a gente sabe que esse convencimento ele é lento, a pessoa tem que usar, experimentar, comparar, e vem crescendo, tanto na questão dos machos, como na questão de fêmeas também. A gente teve uma diminuição muito grande no número de associados do cimental, diminuiu-se muito, e hoje já faz 2 anos que vem crescendo o número de associados, o número de rebanho vem crescendo também, justamente porque hoje a gente tem uma genética muito mais adequada à nossa realidade, muito mais consciente. A gente sabe orientar a pessoa que tipo de genética ele deve usar para desenvolver independente qual seja o tipo de trabalho que ele queira fazer. E a raça Sim Brasil, como é que está? Que cenário você pode desenhar? A Sim Brasil é uma raça sintética, né? Sim. A gente sabe que é um sintético, 5/8 cimental, 3/8 zebu, um animal que, como todas as raças sintéticas, ela normalmente ela acompanha a raça mãe, né? Quando a gente viu o crescimento da raça Angus, o Brancos cresceu muito também. E assim a gente percebe que ocorre em várias raças. No caso do cimental, o Sim Brasil é a mesma coisa. O cimental, quando o cimental teve aí uma queda muito grande, o Sim Brasil também teve uma queda muito grande, e agora com a retomada do cimental, a gente percebe que também há uma retomada do Sim Brasil, né? Fora do Brasil é chamado de Simbra, né? Que é o sintético, normalmente feito com Brahma, que a gente faz com qualquer tipo de zebuíno, e chama de Sim Brasil, mas ele acompanha o cimental, e a gente percebe que tem tido cada vez mais demanda também de Sim Brasil, não só de Sim Brasil, como também do Sim Irlandês, do cimental preto, tudo aquilo que orbita em volta da raça mãe acaba vindo junto com o crescimento da raça cimental, essas outras anexos, vamos dizer assim, vem crescendo também. Para a gente finalizar, o ano que vem a associação completa 60 anos de fundação, de atividades, né? A Associação do Cimental. E parece que você conseguiu, lá no Congresso, né, arrebanhar o povo para estar fazendo um evento aqui no Brasil no ano que vem. Os congressos mundiais, eles são feitos a cada 2 anos, né? Então, esse ano foi o Congresso Mundial, e no intervalo, no ano onde não tem Congresso Mundial, existe a Conferência das Américas, que é também um mini congresso, vamos dizer assim, só que mais focado nas Américas, assim, nos criadores aqui, tanto da América do Sul, Central e América do Norte. E a gente aproveitou aí os 60 anos, ela originalmente ia ser feita em outro país, mas a gente tem bastante contato lá, boas amizades dentro da Federação Mundial, e a gente conseguiu trazer para cá para o ano que vem, se Deus quiser, estaremos realizando aqui a Conferência das Américas aqui no Brasil, que eu acho que vai ser bacana para mostrar esse novo momento do cimental. O cimental está com uma nova diretoria, um novo presidente, essa mentalidade muito clara de trabalhar um cimental brasileiro para um determinado tipo de seleção, um cimental mais leiteiro para uma outra seleção, uma outra exploração, né? Onde você foca no leite, um animal mais estabulado. Você tem também esses trabalhos muito bons feitos no Brasil. Então, eu acho que é muito legal, a gente vai ter essa oportunidade de mostrar para os amigos do Brasil e também para amigos de outros países aí, que com certeza vão vir nos prestigiar aqui.
acho que vai ser bem bacana para a gente mostrar esse novo momento do cimental aqui no Brasil. E nesse novo momento, há uma preocupação importante em relação à carne da raça? Sem dúvida, existe sempre essa preocupação, né, que vem crescendo de um tempo para cá. A gente já vem estudando isso. Nós tivemos a oportunidade de fazer, por exemplo, um trabalho com o professor Luiz Arthur Charduro, aqui da Unesp de Botucatu, é um professor de qualidade de carne, ciência da carne. Então, nós já fizemos alguns trabalhos até para entender onde nós estávamos nessa questão da qualidade de carne, né? Fizemos um trabalho com ele, um ensaio com um pequeno número de animais, mas foi muito interessante, porque a gente comparou a carne do meio-sangue cimental com a carne do meio-sangue Angus, que é o grande líder de mercado, indiscutivelmente tem muitas virtudes. E no nosso ensaio, no ensaio que ele fez, que ele conduziu, ficou claro que o meio-sangue cimental é capaz de produzir uma carne tão boa quanto o do meio-sangue Angus, tá certo? Isso é muito interessante, nós precisamos aumentar esse trabalho, divulgar mais isso e mostrar isso, e a gente sempre está procurando isso, né? No nosso rebanho mesmo, a gente passa ultrassom nos animais aqui, justamente para ver quem tem mais marmoreio, quem tem mais terminação, maior área de olho de lombo, né? Tudo isso a gente vem pesquisando para poder oferecer para o nosso cliente um produto mais mapeado e de melhor qualidade também, sem dúvida alguma. Ok, eu agradeço muito sua participação. Prazer é todo meu, eu que te agradeço, um grande abraço, prazerzão falar com vocês. Ok, pessoal, eu falei aqui com Mário Coelho Aguiar Neto, o Mamado. Esse foi mais um DBO Destaca.